Jesus abençoe a todos. Venha participar no nosso ministério Mais Jesus. Nós temos dever de convencer o mundo sobre o pecado. Jesus afirma, mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Jesus subiu aos céus para o Pai e de lá enviou o conselheiro para convencer o mundo. O Espírito Santo está entre nós desde o Pentecoste. A partir do momento em que os santos estavam orando, todos reunidos num só lugar, chegando o dia de Pentecoste, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Todos estavam cheios do Espírito de Deus. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E os filhos de Deus receberam o Espírito de Deus, nos revelando e nos ensinando todas as coisas profundas de Deus. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Com o Espírito Santo, aprendemos a falar como Jesus gostaria que falássemos. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aprendemos a discernir corretamente com o Espírito Santo, pelo exercício constante. Por isso Jesus disse, mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Com o que aprendemos do Espírito Santo, começamos a amar uns aos outros, como Jesus mandou. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. É fazer as pessoas acreditarem em Jesus, perdoando-as. Depois da ressurreição, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Com o Espírito Santo, o ministério aumentou a autoridade e o poder de perdoar, o que de fato fazemos. Quando nós falamos de Jesus,
para que as pessoas acreditem no nome de Jesus. Então, perdoamos as pessoas. O Espírito Santo convencerá do pecado, porque os homens não creem em Jesus. Através do ministério dos filhos de Deus, com o Espírito Santo. Ore comigo, diga: vem Jesus, vem Espírito Santo, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Jesus abençoe a todos mais e mais.